advogado José Alfredo Lyon vai falar de uma questão que incomoda muito os consumidores. O que fazer com os recibos de contas pagas, que com o tempo vão se acumulando, né? E vão roubando um espaço precioso da casa. Ele vai dizer por quanto tempo é preciso guardar contas de luz, de aluguel, de PVA, IPTU, esses IPs todos que a gente tem. E vai guardar muito papel, se viver até os 85 anos, não é não? Mas hoje já nem tanto, né? Nós agora já guardamos um pouco menos de papel. Né? Você acha? Acho sim. Houve a lei de 2009 que nos deu o direito de jogar fora pelo menos 12 papéis por ano e ficar com um só do ano seguinte, do quarto mês do ano seguinte. Como assim? Houve uma lei justamente que dá quitação. Ah, aquele papelzinho. É, aquele papelzinho. Dentro da conta, até o mês de abril tem que vir inscrito nas contas de prestadores de serviços a quitação anual dos 12 meses do período anterior, de janeiro a dezembro. E com este papel, as contas de prestação de serviços, é bom a gente sempre prestar atenção nisso, porque carnês de venda mercantil, de compras, não. São os prestadores de serviços, telefonia, internet, plano de saúde, cartões de crédito, ou seja, tudo que é prestação de serviço nos dá o direito de jogar fora. TV a cabo, tudo que é prestador de serviço. É fácil essa qualificação, ou seja, se eu venho alguma mercadoria para mim, não é prestação de serviço, é compra e venda. Se não vem, se só vem um serviço, algo que eu não palpo, é serviço. Então, essas nos deu o direito de jogar fora a partir do mês de abril. Ou seja, não precisa... E pode jogar até do ano imediatamente anterior? Pode. Quer dizer, estamos em abril. Digamos que a conta de internet, né, o provedor de internet, mandou a quitação. Eu posso jogar fora todos aqueles papéis dele... De janeiro a dezembro. Essa quitação que está no quarto mês, ele refere-se ao ano anterior. Tá. A lei ainda então, em abril de 2013, eu posso jogar tudo que for de 2012. Tudo que for de 2012, sim. Guarda-se o período de 2013, por exemplo, que nós estamos agora. Isso vale para luz, gás, tudo isso. Tudo que é prestador de serviço, isso esse tipo de cartão de crédito. Cartão de crédito também é prestação de serviço, porque eles estão, na realidade, dando serviço crédito. Eles, teoricamente, é uma teoria de corrente que fala que estão vendendo dinheiro. Então, no começo, os cartões de crédito não estavam dando essa quitação, mas passaram a dar quando chegou à conclusão que é serviço que eles estão te prestando. Eles estão te emprestando dinheiro e cobrando uma taxa de juros. Eu tinha para guardar 5 anos, bicho, tudo não precisa mais. Desde o nosso Código Civil, já que é de 2002, ele já diminuiu esse período de 5 anos para 3 anos, que é o prazo de uma prescrição para uma ação de execução. Ou seja, onde podem te cobrar de uma forma mais violenta, vamos pôr, do que uma cobrança normal. Quando houve essa diminuição em 2012, em 2002, ele já te facilitou esses não precisar guardar 5 anos. Houve no começo no tribunal... Já pulou para 3. Já pulou para 3. Chegar em casa, pode arrumar 5 quilos de papel fora. Pode jogar 5 quilos de papel, dá para reciclagem, que vai fazer um bem para o meio ambiente também, na realidade. E a partir dessa lei de 2009, ela nos deu o direito, na realidade, de poder guardar só o ano em curso, e não mais o ano anterior ou os anos anteriores. Eu queria te perguntar uma coisa, queria contar, na verdade, uma história. Tem uma telespectadora nossa que ligou hoje cedo, preocupada com isso. Ela vai ter um médico, enfim, ela tinha um compromisso, não podia assistir o programa, e ela queria que eu lhe perguntasse exatamente o começo da sua entrevista, como você começou a falar, perfeito, quitação anual de débito. Só que ela diz, eu vi quando ela falou com os meninos da produção, que ela nunca recebeu nenhum. Então ela queria saber se é verdade isso, porque ela nunca recebeu nenhuma quitação. É curioso, porque as pessoas muitas vezes não percebem que recebem. Por exemplo, foi autorizado nessa mesma lei que essa quitação venha na conta. Então, muitas vezes, na conta de luz, vem uma observação em cima, que esta conta, para ela olhar nas contas de abril e maio, que é o período, teria de ser na conta de abril. Mas como a conta de consumo de abril chega em maio, pode estar na conta que a gente considera que é de maio. Então, elas estão no corpo da conta. Raros são os fornecedores de serviço que mandam uma cartinha separada. Os cartões de crédito mandam uma cartinha. Os cartões de crédito mandam cartinha. Mas você tem razão. Ontem eu descobri uma que veio a coisa para pagar, assim, com aquele código de barra. Isso. E era uma conta muito pequena, realmente, R$10, assim, vai me dar mó molação isso, entendeu? Sai mais caro. Aí eu falei, poxa, que coisa essa conta, vou rasgar e ficar só com esse pedacinho. Quando eu fui rasgar, eu vi. A quitação em cima, exatamente. Então, muitas pessoas não
Primeiro, não se tem informação da existência da lei, o que é uma tristeza. Nós temos muita lei que beneficia o consumidor que o consumidor não conhece. Pela nossa forma de divulgação. Como é que são divulgadas as leis? No Diário Oficial. Quantas vezes as pessoas leem Diário Oficial? Eu mesmo, como advogado, eu leio muito pouco, eu leio a resenha do que sai. Mas o Diário Oficial a gente lê muito pouco. Por exemplo, essa lei, na realidade, ela nem é tão inovadora, porque em São Paulo, desde o ano anterior, já existia uma lei nesse sentido. E as duas leis convivem pacificamente. Essa federal não derrogou a lei estadual. Ela disse simplesmente, onde conflitam, vale a lei federal, que hierarquicamente é superior. Mas é uma ideia ótima, mas quantas pessoas sabem ou quantas pessoas repararam que num campinho pequenininho, realmente... Essa da luz, por exemplo, eu nunca vi, eu nunca tive, então deve estar na minha conta de abril. Olha a conta de abril que pode ou ser na de maio, porque ela passa de um mês para o outro. Exatamente, nem sempre as datas são padrões. Então essa não precisa. E a questão porque antigamente também se dizia que as contas de INSS, os recibos de INSS, a gente tem que guardar por não sei quantos milhões de anos. 30 anos. E é verdade? É verdade, isso até ainda hoje. Continua. Sim, por quê? A questão também. Porque a questão é sempre da prescrição de execução. A execução tributária, somente contribuição previdenciária, eles podem te executar durante 30 anos. Curioso, qualquer tributo. Pode executar a qualquer tempo? 30 anos. Pois é, 30 anos. Pode. Aí saiu uma empregada da sua casa há 15 anos atrás, ela ainda pode te executar? Não, ela não. Vamos lá. O INSS pode te executar contra as contribuições previdenciárias. Tá. A reclamação trabalhista, o empregado tem direito a 2 anos depois da cessação do vínculo empregatício para entrar com a ação. Daí prescreveu para esse empregado. A parte tributária, que é o INSS, este pode, durante 30 anos, te executar. Então isso vale para PIS, ISS, qualquer COFINS, tributo, IPTU, CSLL, todas aquelas chatices. Isso, como você falou, todos eles valem. É curioso, se você tira uma certidão de quitação fiscal... porque a gente paga por essa certidão. Ela vem escrito um campinho pequeno de observação que esta certidão, por mais que esteja lá que está quitado, ressalva débitos eventuais que não apareçam. Ora, é uma certidão de quitação fiscal ou não é uma certidão de quitação fiscal? Isso dá muito problema, às vezes, na compra e venda de imóveis. A pessoa compra um imóvel, tem uma certidão de quitação fiscal negativa de débitos de IPTU e depois aparece o IPTU para o comprador novo pagar. Então, são quitações relativas. Então, essa lei, por isso, não são prestadores de serviços, não está dentro dessa lei. Não está dentro dessa lei. A lei foi o legislador foi muito esperto, mas não visionário. Ele deveria fazer para os órgãos públicos também. Mas como tem os problemas de vários anos que pode execução, eles não teriam como pegar. Não, porque a cada vez essa burocracia aumenta, né? Quer dizer, a gente paga, o contador cobra uma coisa que ele busca não sei aonde, que é uma quitação de débitos tributários. Isso. Aí você pagou todos esses PIS, COFINS, não sei o que lá, e aí você tem aquilo e aquilo não está valendo, você tem que guardar o papel do PIS, COFINS. Ele vale relativamente, né? Ele vale relativamente. O ruim, por exemplo, que pode o ente público, vamos chamar Estado, União e município, te executar, você mostra, olha, não, em certo período eu tirei uma quitação fiscal, está aqui escrito, mas não é tão quitação, aqui embaixo está escrito que você pode ser executado por débitos anteriores. E realmente a gente não tem essa cultura de guardar um papel de 30 anos atrás, ou seja, não se tem isso, e vai ter de acabar pagando 2 vezes o próprio contribuinte por própria desorganização do Estado, que recebeu e não sabe que recebeu. É isso que eu fico impressionadíssimo. É muito triste, mas porque é a nossa realidade hoje. Porque no tempo de internet, de computadores poderosíssimos, né, já era para saber, né? Já podia ter acordado. Tempos de computadores, você, por exemplo, nem sempre pode usar a cópia hoje digitalizada como prova. Isso, por exemplo, eu questiono esses antagonismos nossos. A Justiça, por exemplo, Federal, que nos executa os tributos federais, ela hoje é totalmente digital. Não existe mais o processo de papel. Mas quando eu venho com um documento, eu tenho que apresentar ele, o original, ou uma cópia autenticada. Então, se eu tenho o meu recibo de INSS, eu escaneio ele e guardo no meu computador, na hora que eu precisar eu poder simplesmente imprimi-lo e entregar, não serve. Mas o processo não é digital? É digital, mas você tem que trazer aqui primeiro o original para que a gente escaneie e ponha para dentro do sistema. Então, são as coisas curiosas dentro do nosso sistema. Então, todos aqueles José Alfredo. Sim. Não foi o Hélio Beltrão que fez uma tentativa? Sim, foi. De simplificar. Qual o saldo? Desburocratização. O que vingou?
da investida do Hélio Beltrão contra essa loucura. Nós que vivemos a época, tá, do ministro Hélio Beltrão, da desburocratização, foi chamado, imaginamos, pelo menos nós que vivemos essa época, que ele deve estar se revirando todo dia no túmulo, porque nada, por exemplo, o atestado de residência que existia, foi uma das coisas que ele acabou. Ninguém pede mais atestado. Como era atestado de residência naquela época? Você tinha numa delegacia e pedia um atestado. Ah, não tem mais atestado de residência, mas você traz a sua conta de luz, senão você não distribui nenhum processo. Você não consegue muitas coisas. Para processos. Não, para emplacar o carro. Para emplacar o carro, distribuir processos. Para fazer vistoria anual, você tem que levar uma conta de onde você mora, de onde você reside. E se não é em seu nome, por exemplo, a minha esposa está dentro da minha residência, mas para a gente emplacar um carro dela, eu tive que fazer uma declaração de próprio punho que ela reside comigo. Não bastou a certidão de casamento. Não bastou ser. Eu tentei. Agora ela fez uma aquisição agora, eu tive que fazer uma declaração. O Detran exige isso agora, uma declaração de próprio punho, reconhecida a assinatura. Eu falei, mas espera aí, a minha certidão de casamento não vale? Não vale, não. Para o Detran não vale. Então, o ministro Hélio Beltrão, que a gente tem em boa memória, que tentou acabar com essa burocratização. Ele tem ótima memória e ele lutou por uma coisa que até hoje a gente gostaria de ter. E criaram outros mecanismos, substituíram aqueles que ele realmente, por lei, acabou. Mas ele ainda conseguiu acabar com algumas chatices. Não, conseguiu por exemplo, acabar. Essa de a delegacia. Exatamente, o atestado de residência não existe, não é atestado de residência, hoje chama um comprovante através de qualquer conta, né? Existia, por exemplo, eu acabo me voltando ao judiciário, porque eu acho o maior absurdo quando o judiciário transgride as normas legais. Para conseguir a atuidade de justiça, existia um atestado de pobreza, acredite isso, que ele também conseguiu acabar. Ia-se também numa delegacia se pedir um atestado de pobreza, mas essa pobreza era muito questionável. Né? Exato. Nossa. Exato. Se bem que Aí a situação da sua mulher, com todo respeito, também eu considero humilhante. Porque no momento que a gente ganhou toda a independência, todo o exercício da cidadania com igualdade, quer dizer, ela tem que virar para o marido e dizer, atesta aqui que eu moro aqui, como assim? Mas não é só o caso da esposa, ou qualquer filho, qualquer um que não tem uma conta em seu próprio nome, que more na casa de seus pais. Então, no caso de esposas que por acaso as contas estejam no nome do marido, de filhos que estejam no nome dos pais, a coisa que seria mais normal. clara da privacidade, quer dizer, isso é um absurdo. É violação total da sua intimidade. Primário. Artigo 5º da Constituição que te garante, né, a intimidade é meia transgredida, ou muito transgredida nesse caso. Sem dúvida. Né? Sem dúvida. E a gente consegue pegar muitas coisas. A Constituição de 88, eu estava falando justamente da declaração de pobreza. Ela extinguiu, falou, a Constituição é muito boa, por sinal. Ela fala, basta a declaração da pessoa que não tem condições de arcar com as custas do judiciário. Mas vai ver se o judiciário aceita isso. É texto constitucional. Ele exige imposto de renda, declaração de hipossuficiência econômica, declaração do advogado, se não for pela defensoria que está patrocinando gratuitamente, uma série de coisas que não precisariam, porque lá atrás o Hélio Beltrão e depois a Constituição em 88 falou que não precisa. Sim, mas é desrespeitar a Constituição. Mas... Porque se a Constituição diz, está dito. Pelo judiciário, ainda mais, né? É triste, é muito triste. Mas é o nosso dia a dia, de todos nós. De todos nós. É um susto, né? Porque toda hora a gente tem que apresentar essa conta. E eu fico danada porque a gente paga um dinheiro importante para tirar essa folha de que você quitou. Quitação fiscal. A quitação fiscal federal, né? Todas elas, dos 3 níveis. Você paga por isso, né? Então a conta vem não tem a garantia. Não tem a garantia, aí você tem que fazer guardar tudo. E vamos Quer dizer, eu tiro, por exemplo, essa questão de... Porque muita gente hoje é empresa, né? Isso. E aí a gente paga esses 9 impostos aí. Aí, bom, pagou esse imposto. Para mandar para o contador, eu tiro uma cópia e guardo a cópia. Mas ela não vai ter valor nenhum, porque é claro que eu não autentiquei todas essas cópias, né? Verdade. Mas depois a gente pode autenticar? Pode autenticar em vista da original, pode autenticar e hoje... Mas tem que ter vista da original. Tem, senão não tem como autenticar, ninguém autentica sem original. Mas uma coisa é verdade, também tem que ser dito, foi facilitado. Hoje, com um documento em órgãos públicos, se eu levo o original e levo a cópia, o servidor público, que tem fé pública, ele pode dizer que equivale ao original. E não precisa se autenticar em cartório. No cartório. Isso, sem dúvida nenhuma, é uma facilidade que não precisaria... Ou seja, por que duvidam que eu estou apresentando um documento verdadeiro? Eu sou mentiroso? Ou seja, eu não tenho validade para dizer que aquele documento é real? Mas a gente acaba pondo em contrapartida, entendendo, quando a gente acaba vendo números de fraudes que existem por aí. Então a gente acaba não
desculpando por causa da minha idoneidade, por causa da sua idoneidade, mas a gente acaba entendendo mais ou menos o poder público. E aluguel? Aluguel também vem em quitação anual? Aluguel não é serviço, tem que se guardar. Ah, tá. Pelo menos Tem o que período guardar. contratual. Porque aluguel não é serviço, novamente. É contraprestação pela moradia. Você tem um contrato e você... O locador, ele não é uma empresa pública ou privada, é o texto da lei, eu não gosto muito de entrar em texto da lei. O artigo 1º ela fala que todas as empresas de prestação de serviço, públicas ou privadas, são obrigadas a dar essa quitação anual. O locador não é empresa pública ou privada, ela pode ter uma administradora. Mas o locador não é administrador. A administradora presta um serviço para o locador e esta tem que dar para o locador no final do ano que recebeu todas as comissões pela administração. Mas o inquilino e o proprietário não é relação de consumo e não é prestação de serviço. É contraprestação por moradia. Então, se a gente, só recapitulando assim, luz, telefone, gás, serviço de TV por assinatura e internet. São. Recebe a quitação? Recebe. Condomínios não. Condomínio e aluguel não? Condomínio e aluguel não, porque não são serviços. Recibo de consórcio? Consórcios, está naquela dúvida, ele não é serviço, é mercadoria. É bom guardar tudo que é carnê. Houve uma discussão muito interessante nos sites de discussões jurídicas, né, esses que tem, uma loja se negou a dar. E a pessoa ligava para essa loja e falou, mas por que vocês vão se negar? Está na lei que vocês têm que dar essa quitação. Então, curiosamente, a própria atendente da loja não sabia explicar que era uma loja de venda de mercadoria e que não está na obrigação de dar. Ela só explicava, não, porque nós temos carnê não se dá. É real, carnê não dá, mas não dá porque justamente se trata de uma compra e venda de mercadoria, seja venda mercantil e não serviço. Então tinha razão a empresa, só que a atendente não estava preparada para explicar o porquê ela tinha razão. Pois é, mas hoje em dia são boletos bancários. Quando se trata de boletos bancários, é a mesma coisa. Assinatura de jornal, isso que mais tudo, que é boleto bancário? Hoje tudo é boleto bancário, compras sim, mas em geral. O boleto bancário, a soma de N boletos bancários equivaleria a um carnê? Sim, só não está grampeado naquela forma antiga do carnê, mas equivaleria a um carnê. Compra e venda, jornal é compra e venda. Se você não pagar a assinatura, eles não vão te mandar o jornal. Então não precisa Então não dessa precisa, mas quitação. tem que guardar, porque se eles te mandam, eles podem sempre te executar, que eles te fizeram uma venda. Então eles podem te executar. Tudo que for venda, você tem que guardar. Venda, pelo menos os 3 anos, que é a partir de 2002. Quem quiser ter a segurança, aguarda os 5 anos anterior a 2002. Que o nosso Código Civil anterior ele foi desde 1916 até 2002. Ou seja, ele tem uma vigência muito longa. Então nós estamos ainda muito arraigados nessa cultura e muitos dos que estão julgando hoje ainda são daquela época. Então vale a pena... Então é melhor a gente acreditar nos 5 anos? Preventivamente, olha, vou te dizer caldo bem, de a galinha, né? E não faz mal a ninguém. Não faz Eu mal. tenho medo de... Eu também tenho pastas e Eu pastas. também de- tenho, mas não conta pra ninguém. Quer dizer, ninguém acredita. Resumo da ópera. Mas eu não Ninguém falei isso acredita. não, eu não falei isso não. Não, realmente a realidade é, já estamos dentro dos 3 anos sim, mas é essa a mentalidade. Os serviços realmente a gente já pode, porque você tem sempre tem que se preocupar em guardar esta. Vale a pena guardar por 3 anos, pelo menos aquela conta do mês de abril que vem a quitação? Isso vale a pena guardar. Então, Mas isso joga é uma folha todas, só, né? mas guarda uma única folhinha do ano anterior, vale a Você pena resume guardar. um monte de pasta numa pasta só. Uma quitações. pasta só com envelopinhos dentro, com envelopinho dentro, É. com os nomes dos Ali Ali ele já prestadores. organizou. Quitações, coloca tudo dentro. Eu sou, assim, Prática. maníaca por pastas. Porque aí depois, na hora que você precisa de uma coisa, se tiver tudo misturado, Vai ser é um difícil de inferno. achar, né? Só para fechar o seguinte, empregada doméstica, guarda isso tudo. Empregada doméstica nós estamos agora Que com agora um tá grande toda essa dilema. Empregada efervescência, doméstica tem né? uma série de conceitos bastante interessantes. Eu vim acompanhando e vim estudando essa matéria, porque vai desaguar daqui 3 meses. No primeiro momento a empregada fala, não, patroa, não precisa, nós nos damos bem, eu não vou fazer nada. Tem que ter assim, hoje criou um custo maior, que é que o patrão doméstico, que não é uma empresa, vai ter um contador. Porque eu quero ver, estão tentando fazer um projeto para poder simplificar. Eu quero ver qualquer um de nós
Tá? Fazermos uma guia de fundo de garantia e recolher o PIS, ainda não entraram os direitos dos empregados, já está na lei que é auxílio creche. Ainda não foram regulamentados. Vai ser muito coisa. Então, vai ter que guardar, muito complicado. sim, e guardar também, e isso é 5 anos. Guardar também, eu já vou explicar por quê, o registro de pontos. Por que é 5 anos? O empregado ele tem 2 anos para depois que termina o vínculo de empregatício para entrar com a reclamação trabalhista. Prescreve depois 2 anos. Mas ele pode pedir até 5 anos para trás de direitos trabalhistas. Então, se o empregado me sai hoje da minha residência e ele me entra com uma reclamação trabalhista amanhã, eu vou ter de apresentar documentos até 5 anos. Se ele sair hoje e no último dia dos 2 anos entrar com a reclamação trabalhista, 5 anos só vai pegar 3 anos do vínculo dele. Mas então eu tenho que guardar pelos 5 anos os recibos de prestadores de serviços domésticos. Volta aí já já. Intervalo, a gente volta já já. Sem censura, o programa da TV Brasil. Vou abrir esse bloco com umas rapidinho, mas só as questões assim mais que dá para responder. Vamos lá. De Jaboatão dos Guararapes, em Pernambuco, o Guilherme pergunta o seguinte: ele gostou muito do assunto e ele quer saber, se for possível, se você pode dizer se o imposto pago ao domínio da União através de DARF para quem tem terrenos de marinha deve ser guardado por quanto tempo? Deve ser guardado pelos cidadãos. O imposto da União, 30 DARF, anos. na realidade, é foro e tem que ser guardado como qualquer tributo federal 30 anos. 30 anos. Faculdade também precisa mandar essa declaração de quitação de mensalidades? A faculdade precisa mandar porque é prestação de serviço, sim. Precisa mandar. Boleto de normal. escola, Boleto faculdade, de escola, creche. Tudo aquele conceito. Não é palpável, Não é palpável. prestação de serviço. Viajei Aí tá nisso, dentro. por isso Isso. que eu fui na sua. Faculdade de prestação de serviço colégio também né? Também. Tem uma arquivista e advogada que sofre com o temor das pessoas em avaliar e eliminar documentos. Ela adorou a sua entrevista. Ela tem toda a razão. Eu também tenho o mesmo sofrimento. As pessoas avaliarem e avaliarem errado. Ela tem razão. Não recebi a conta de... Bom, essa não recebeu, Maria do Socorro, não recebeu a conta de luz de março, solicitou a segunda via, não deram e cortaram a luz. Ela tem direito... Pode recorrer à justiça. Pode recorrer e deve recorrer ao juizado especial, que ela consegue uma liminar para a ligação da luz. Rosemary, aqui na nossa, Juiz de Fora, gostei do nosso, hein? A cada mês, para receber os remédios no posto de saúde, remédios que várias vezes não existem, tenho de levar comprovante de residência. Sim, necessário. aí o CPF normalmente, sim. Costumo pagar as contas que não são débito automático pela internet, código de barras, imprimo comprovante de pagamento, eles não são válidos? São válidos. Esse sim, porque tem o registro do banco, que equivale como qualquer pagamento. Devem ser guardados. Tá certo.